As especulações sobre o camisa 10 continuam. Xodó da torcida vascaína pode estar voltando para o Vasco. E você prefere jogar em São Januário ou no Maracanã contra o Atlético Mineiro? Essa e outras notícias hoje, agora, aqui no Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco da Gama. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. Se inscreva, dê seu like, faça seu comentário e dá uma moral para que a gente possa cada vez mais alcançar um número maior de pessoas que queiram saber das notícias do nosso Vascão. Hoje vamos começar falando sobre o Medel, ainda sobre reflexo do jogo contra o Grêmio. O Medel teve uma partida maravilhosa, a melhor dele pelo Vasco, é a terceira dele pelo clube, mas sem dúvida parece que o Ramon achou a posição do Medel. O Medel jogou de zagueiro nesse último jogo e teve os melhores números que pudessem acontecer para um zagueiro. O Medel, para vocês terem ideia, vai aparecer aí na tela para vocês, ele foi o primeiro em ações defensivas, foram 20. Ele teve primeiro em bolas recuperadas, foram 23. O primeiro em passes certos, 157. O primeiro em bolas longas certas, foram 9. O primeiro em duelos aéreos ganhos, também foram 9. E olha que ele só tem 1,76 m. O segundo em duelos ganhos foram 13 e o segundo em ações com a bola foram 204 ações com a bola. Então o Medel está cada vez mais fisicamente melhor. Nós não tínhamos dúvidas nenhuma que o Medel seria um excelente jogador, que ele viria e ajudaria muito ao nosso time. Porém, tinha dúvida na questão física. E o que ele está demonstrando é que fisicamente ele está muito bem, não está comprometendo, e Ramon resolveu colocar ele de zagueiro contra o Grêmio e ele voou. Jogando bem, fez também o Léo jogar bem. O fato dele jogar bem na zaga acabou impulsionando também o futebol do Léo. O Léo também, como vinha jogando nos últimos jogos com uma linha de 3 zagueiros, talvez estivesse um pouco perdido nessa formação. Voltando para uma linha de 4, ao lado do Medel, o futebol do Léo também acabou prevalecendo e juntos fizeram uma excelente dupla de área, belos zagueiros. Espero que o Ramon mantenha essa dupla. Vamos ver os próximos jogos, o que ele vai aprontar. Obviamente, a cada jogo ele deve ter uma escalação ou uma tática diferente para enfrentar o adversário, mas o Medel não pode mais sair da zaga, isso é certo. Falando sobre Vieto, o assunto Vieto, que foi tão badalado na última semana, participação de prefeito, envolvimento da esposa do jogador, invasão da torcida vascaína nas redes sociais do jogador e da sua esposa. Enfim, o Vasco fez uma excelente proposta, inclusive foi dito por Ramon Dias na sua entrevista coletiva no jogo, logo após o jogo contra o Grêmio, que os esforços não foram medidos. O Vasco fez um esforço danado para trazer o Vieto, e a cada vez que o Vasco aumentava a sua proposta, o mundo árabe aumentava a deles. E a informação que nós temos é que a proposta do mundo árabe é irrecusável, algo em torno de 7,5 milhões de euros por ano, o que daria mais ou menos em miúdos, no nosso real, 2,9 milhões por mês de salário. A proposta do Vasco parece que chegou a 1,5 milhão, seria o maior salário no Vasco de todos os tempos e um dos maiores salários do Brasil, não tenha dúvida. Porém, a proposta da Arábia não se compara. E eles, quando fazem proposta, não é só uma proposta financeira. Provavelmente deve ter oferecido uma mansão para o jogador, uma Ferrari na porta. Então fica muito difícil. A esposa dele, que já não queria vir para o Brasil, fica difícil de convencer o jogador a vir jogar no nosso Vasco. Assunto Vieto definitivamente encerrado, começa as especulações para um novo camisa 10. E o bola da vez agora é o Alan Sonhora. Alan Sonhora é um jogador americano, ele é, na verdade, filho de argentino, mas o pai dele também foi jogador de futebol.
fez carreira e jogou nos Estados Unidos, por isso ele nasceu lá, o Alan. Ele defende a seleção americana, é um jogador de 25 anos de idade, jogou no Independente na Argentina, é um camisa 10 tanto nos Estados Unidos quanto foi no Independente e estava recentemente no Juárez do México. Não só ele, como também o seu irmão. Parece que houve uma dificuldade de adaptação, então ele fez a rescisão do seu contrato com o Juárez, está livre no mercado, tem 25 anos e foi indicado por Ramon Dias. Então esse é o novo jogador especulado. O problema é que ele tem, além do Vasco, parece que o Santos também fez proposta, que talvez não seja no nível da que o Vasco tem condições de fazer, mas tem times árabes também interessados no Alan Sonora. Dessa forma, se vier no mesmo naipe que vier em cima do Vieto, fica complicado para a gente competir com mais uma proposta vindo do mundo árabe. Então vamos aguardar, vamos ver se vai evoluir. O empresário dele confirmou que houve proposta sim do Vasco da Gama, mas não temos nada de concreto ainda. Mas volta-se às especulações. Bom, o que tem de novidade que é o xodó da torcida vascaína, um vascaíno, que é o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, todos sabem, está sendo ventilado na mídia, deve estar saindo do Atlético Mineiro no ano que vem. O Atlético está passando por algumas reformulações, provavelmente vai virar SAF, está enfrentando alguma dificuldade financeira e o ciclo do Rodrigo Caetano teria se encerrado lá no Atlético Mineiro, é o que se ventila. Ao mesmo tempo, nós temos também dificuldade aqui com o nosso diretor de futebol, que é o Paulo Brax. Então seria um casamento perfeito fazer essa troca. Ao ser indagado se tinha alguma coisa em relação à vinda dele para o Vasco no ano que vem, a resposta do Rodrigo foi: até agora, não. Ou seja, até agora não tem nada, mas pode ser que haja alguma negociação. É óbvio que manda a regra da ética, já que ele está empregado e já que Paulo Brax está empregado, não tem sentido nenhum as pessoas divulgarem alguma negociação que possa estar acontecendo com esse profissional. Então, mas ventila-se que realmente há chances, eu tenho certeza, com essa nova formatação do Vasco. É muito provavelmente que tem o cacife sim para trazer um Rodrigo Caetano e aí estariam fazendo uma jogada de mestre, seria um acerto e tanto. Então vamos aguardar para ver se a coisa evolui, para ver se aparecem mais notícias, para ver se realmente o Rodrigo vem para cá no ano que vem. Então é uma especulação, ainda não sabemos, mas estamos atentos a tudo que está acontecendo. Enquanto isso, o nosso treinador e dublê de diretor de futebol segue fazendo contato por jogadores. A função que seria de Paulo Brax está sendo também desenvolvida por Ramon Dias. Ramon Dias está atrás de um lateral, está atrás de um zagueiro e o camisa 10. Então, há rumores que o Vasco talvez ainda contrate desses jogadores que estão livres do mercado, pelo menos de 3 a 4 jogadores para compor o elenco do Vasco e compor de fato, né? Porque aí é um zagueiro para ser reserva, se mantiver o Léo e o Medel como os titulares, um lateral para fazer sombra ao Pumita e o camisa 10 teria que ser um cara que realmente era para chegar e jogar. Não vejo a possibilidade desse camisa 10 ser um camisa 10 de fato de parar e fechar aeroporto. Então, muito provavelmente, se vier, se for o Sonora, por exemplo, eu acho que ele ainda vai ficar aguardando a oportunidade, principalmente se Paulinho e Praxedes, o próprio Orediano, desenvolverem bem o seu futebol e suprir essa falta de um camisa 10 no Vasco. Então vamos aguardar, porque grandes nomes não temos mais disponíveis no mercado. Ou, se temos, são jogadores que dificilmente viriam para a América do Sul. Fala-se muito em Juan Mata, em vários outros jogadores europeus, porém, esses jogadores dificilmente aceitariam uma proposta de um clube da América do Sul. Então não adianta a gente se iludir com esse tipo de jogador. Jogador mediano, para vir, só se for uma aposta do Ramon, que é o que deve estar acontecendo com o Sonora. Ele está apostando no jogador. Mas não adianta, porque não vai vir aquele camisa 10 de fechar aeroporto. Isso eu tenho certeza que não deve pintar. Até mesmo por uma escassez desse profissional no mercado. Bom, amanhã, quarta-feira, teríamos uma reunião do STJD para julgar um recurso que foi
pedido pelo Vasco, de quando o Vasco teve a sua punição de 4 jogos sem torcida. O Vasco solicitou a redução dessa pena, só que marcaram o julgamento para depois do cumprimento da pena. O Vasco, no jogo contra o Grêmio, cumpriu o seu último jogo dos 4 que ele teria que cumprir sem público, então marcaram o julgamento para quarta-feira. Perdeu total sentido. O Vasco, então, retirou esse pedido, porque não faz sentido, já que nós já pagamos a nossa punição no STJD, porém, ainda devemos ao TJ. O Ministério Público do Rio de Janeiro interditou São Januário. Então, não podemos fazer jogos do Vasco em São Januário com público, mesmo com apelo da comunidade, mesmo com apelo, o clamor popular, mesmo com as incoerências que há nessa situação, porque você vê casos como o que aconteceu lá em São Paulo com a torcedora do Palmeiras que foi morta por confusão de torcida. Parece que hoje também já teve em Copacabana confusão de torcedores argentinos com o torcedor do nosso rival. Então, assim, muitas coisas acontecem e não há punição. Com o Vasco, a coisa toma uma proporção enorme, a ponto deles prejudicarem uma comunidade que é a comunidade da Barreira, e parece que não tem ninguém, porque sequer marcaram esse julgamento, sequer dão um posicionamento ao Vasco de quando isso vai ser colocado em pauta. Ou até mesmo para dizer, ok, eu libero, mas você tem que fazer isso, isso e aquilo. Nada, simplesmente calados. Ninguém faz nada, ninguém se mexe. Exemplo com relação à licitação do Maracanã. Vão pela 10ª vez renovar para Flamengo e Fluminense por mais um período e não fazem a licitação. Mais uma vez estão dando para Flamengo e Fluminense administrar o Maracanã. Outro absurdo, foi marcado para 16 de dezembro um show de Paul McCartney no Maracanã. Tanto o presidente do Fluminense, tanto como pessoas ligadas ao governo do estado haviam dito que a alegação deles, na época que o Vasco tinha intenção de entrar e formar uma arena no Maracanã, para, obviamente, além de futebol, ter shows, o que foi dito que o Maracanã era para a prática de esporte. E agora tem um show marcado do senhor Paul McCartney no Maracanã no dia 16 de dezembro. Ah, mas é depois do Campeonato Brasileiro, não importa. Se é um local para prática de esporte, não pode abrir exceção. Agora eu quero ver o que vai dizer o presidente Fluminense e o que vão dizer as autoridades do governo do estado, porque estão fazendo shows no Maracanã, sim, e não estão com a menor pressa de fazer a licitação do estádio, obviamente para prejudicar o Vasco. Mas o nosso CEO, o Lúcio Barbosa, entrou com um pedido hoje para que o Vasco jogue o próximo jogo em casa, que é contra o Atlético Mineiro, daqui a 2 semanas. O Vasco vai jogar esse jogo às 11 horas da manhã. Se jogar em São Januário e não tiver o julgamento do TJ, o Vasco vai ter que jogar novamente sem público, ou levar para a Volta Redonda, ou Engenhão, ou até o próprio Maracanã. Então o Vasco solicitou o Maracanã para esse jogo. Vai ser véspera do aniversário de 125 anos do Vasco, então seria uma grande festa, um palco maior. A torcida está sedenta para assistir os jogos do Vasco, então seria um grande encontro dos torcedores, num jogo importante, início do retorno. Se Deus quiser, a gente vai estar fazendo uma boa partida contra o Bragantino, então já chegaríamos forte contra o Atlético Mineiro também. Então seria realmente um momento de uma retomada com a volta da torcida, comemoração do aniversário. Será que vão liberar? Será que eles vão liberar? Agora, uma coisa é certa, se eles não liberarem o Maracanã, eles vão ser obrigados a liberar São Januário, porque a coisa vai ficar muito ruim para eles, vai ficar muito esquisita, e eles vão precisar, sim, fazer alguma coisa para poder dar de volta o nosso estádio liberado para nós, torcedores. Então, galera, essas foram as notícias do dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você também tenha inscrito no canal. E um recadinho para vocês. Se vocês também ainda não são inscritos no canal, podcast
Cruz Maltino, vá lá, se inscreva. Eu estou fazendo um live com a rapaziada de lá, domingo à noite às 20 horas e segunda-feira às 6 horas da tarde. Eles têm live diária falando sobre Vasco, às 12 horas e às 18 horas. E eu vou participar junto com eles lá, sempre aos domingos e segundas. Se vocês quiserem dar essa moral, vai lá em podcast Cruz Maltino, vai lá, marca também, segue os caras, que os caras são muito gente boa. Beleza? Então todos aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.